Olá, pessoal! Professora Maísa com vocês novamente para pensar língua portuguesa, gêneros textuais, né? Pensar a vida, a sociedade, pensar o meu mundo e o seu mundo, não é isso? O que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar a mesma discussão sobre notícia que estamos trazendo, né? Então a gente está explorando o tema do uso do mundo digital, desse equilíbrio entre tempo e uso dessas questões, tá? Nós vamos comparar textos. Hoje eu trouxe um outro texto para vocês. Eu trouxe um texto na aula passada, né, diferente, sobre a questão do Instagram, e hoje eu também trouxe outro texto bem legal para a gente discutir. Compreender o que é regência verbal. Estamos compreendendo, né, nesse processo de aprender que nunca acaba. A gente sempre aprende na nossa vida e aí nesse momento a gente está compreendendo regência nominal. Compreender também a regência dos nomes dentro da regência nominal é essa relação de subordinação que a gente está aprendendo, tá certo? Bom, a gente volta num texto que você já viu com o professor anterior, né, nas aulas anteriores, que é o texto Menino Sem Imaginação, né? Então veja que eu trouxe a sinopse porque você já leu um fragmento desse romance. Esse romance é do Carlos Eduardo Novaes, um escritor bastante importante dentro da literatura infanto-juvenil na década de 80, 90, tá? E aí ele traz, na década de 90, essa discussão sobre um menino que fica sem imaginação. Vocês se lembram das aulas, né, do professor, em que ele traz, e você também acompanhou as atividades e o livro, em que ele traz fragmentos que mostram que esse menino ficou sem imaginação. Por quê? Porque deu um pane nas TVs e aí ele não tem mais TV, não dá para assistir mais TV e ele não tem imaginação, certo? Essa que foi a discussão que a gente viu. Veja que daí eu trouxe a sinopse para a gente lembrar desses fragmentos. Nós lemos trechos nas aulas, não é isso? Veja lá. De repente o país fica sem TV por tempo indeterminado. Causa vista, principalmente para aquele menino sem imaginação, totalmente viciado na telinha. Este livro é uma crítica bem-humorada à nossa sociedade. Eu retirei esse trecho, né, aliás, essa sinopse de um site de uma livraria, tá, que vende o livro. Então veja que ele traz para nós um resuminho aí, uma síntese, uma sinopse da história. Então trouxe para a gente lembrar, esse texto vai ter relação com a nossa aula hoje, tá certo? Então vamos entrar no tema? Exercício 1. Então, a discussão vai estar relacionada a isso. Imaginação lembra o que para você? Lembra criatividade. Uma pessoa que consegue imaginar, ela cria, né? Ela pode criar. Então, aí a primeira pergunta que a professora está trazendo é: o que é ser criativo para você? O que é? Tá? Letra B. O menino do romance, que a gente viu, não tem imaginação. Na sinopse, há a ideia de crítica social. Qual é a crítica social que está sendo apresentada no livro de modo bem-humorado? Tá? Letra C. Você já ouviu falar da expressão ócio criativo? Se sim, explique-a. Se não, coloque aí não e depois a gente volta, tá? Pra gente conversar e falar sobre ela. Um tempo para você fazer e eu volto, lembrando o quê? Lembrando que você precisa, né, antes da aula, fazer o quê? Registrar sua presença, não é isso? Segunda coisa que você deve fazer, se organizar aí no seu caderno, data certinho, colocar o número da aula e aí colocar as respostas no caderno, porque você vai interagir com a aula, certo? Lembrando que se você não focar, você não vai conseguir fazer, porque tem muitas outras coisas te chamando, é o WhatsApp, é o Messenger. Então o que você tem que fazer? Tem que silenciar isso para poder focar na aula. Terceira coisa, lembrar que você que está assistindo na TV, o que você tem que fazer? Assistir a aula com cuidado, com atenção e também responder as questões no caderno, certo? E, além disso, pegar as atividades no colégio para poder responder com capricho, porque é um documento que o teu professor vai utilizar para avaliar, para perceber se você aprendeu, né? Então, o cuidado que você tem com o seu material também mostra o valor que você está dando para os seus estudos, né? Então, vamos valorizar. Então, vou dar o tempo e você volta daqui a pouco comigo.
Então, você conseguiu responder? Olha só, letra A, o que significa ser criativo para você? Isso é pessoal, mas também está relacionado à sua construção enquanto pessoa, né? Ao longo da sua história, o que você observa ou observou que você considera criatividade ou criativo, né? Aí eu teria algumas ideias sobre criatividade, né? Eu estou dentro da língua portuguesa, então para mim um lugar de maior criatividade são os artistas, contistas, escritores, romancistas e poetas, né? Claro que eu sei que, por exemplo, publicitários são extremamente criativos também. Por quê? Porque eles criam publicidade de uma maneira inusitada muitas vezes, né? Então tem publicidades que elas te surpreendem. Então a criatividade está relacionada a quê? A você criar, a fantasiar, a pensar coisas diferentes, né? A surpreender. Então, são ideias variadas sobre criatividade que você deve ter aí as suas, complementando o seu repertório. Na letra B, há uma crítica social. A gente viu que a sinopse do livro traz isso. Qual é a crítica que você observa? Né? A crítica social é qual, gente? É o fato desse menino ficar sem imaginação porque estava dependendo da TV. O que significa? Que esse menino não tem imaginação. Por quê? Porque a imaginação dele foi o quê? Foi absorvida pela TV. Então a TV traz tudo para ele pronto, nos filmes, nas séries, nas novelas, e ele não cria nada. Então a crítica que o Novaes está fazendo está relacionada à década de 90, no sentido de que na década de 90 a gente tem como maior importância o aparelho da TV dentro da casa. Hoje a gente tem internet, os aparelhos, os smartphones, mas naquela época, muito forte a TV. Então, essa dependência excessiva no sentido de que as pessoas não criam quando dependem demais de algo, de um produto. No caso da TV, então depende da TV, ele não cria, né? Então, ele não lia, por exemplo, não fazia brincadeiras diferentes, ficava só ali na frente da TV, né? Então, essa ideia de que a TV roubou a imaginação dele, certo? Na letra C, você já ouviu falar da expressão ócio criativo? Eu já tinha ouvido falar, eu ainda não tinha lido o livro sobre isso, mas já tinha ouvido falar dessa expressão. No caso, a gente vai ver o que ela significa, com um pouco mais de calma, a gente vai ver agora, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Texto 2, então, justamente, eu trouxe para você o quê? Falando de criatividade, então tem essa discussão sobre ócio criativo, né? Esse menino está sem imaginação, ele está sem criatividade. E aí eu trouxe um texto para fazer uma relação, que é o texto, o livro O Ócio Criativo. Ele é Domenico Di Masi é um italiano. É um livro que foi vendido, é um campeões de vendas, né? Ele foi escrito aí na década de 90. Campeão de vendas, 180 mil vendas, livros vendidos no Brasil, tá? Então a gente tem aí uma venda aí bastante grande nesse sentido, numérica. E aí o que ele traz, né? O tema dele é o ócio criativo, essa discussão. Vamos ver? A professora trouxe aqui um trechinho, uma resenha sobre isso. A ideia do ócio criativo foi proposta pelo professor e sociólogo italiano Domenico Di Masi no meio da década de 90. Basicamente, o que é ócio criativo? É uma maneira inovadora de definir o trabalho e as pessoas. E as pessoas podem adotar essa ideia, né, essa maneira, em busca de mais qualidade de vida, certo? Continuando. O livro, é aqui a capa que eu coloquei para você, tá? O livro O Ócio Criativo, no livro, Domenico demonstra como a alegria e satisfação pessoal no dia a dia aumentam a criatividade, que por sua vez faz crescer o potencial de imaginação necessário a um melhor desempenho produtivo no trabalho. Olha que bacana, né? Então essa é a discussão que o Domenico traz para nós nesse livro, trouxe, né? Abre aspas aí uma fala. Existe um ócio alienante, um ócio que não é bom, né? Que não nos faz sentir vazios e inúteis. Né? O que é ócio, professora? Né? Me vem aí que pode ser que alguém não saiba. Né? É uma ideia de descanso, de folga. Veja, nos faz sentir vazios e inúteis. Há um ócio alienante. Mas existe também um outro ócio que nos faz sentir livres e que é necessário a produção de ideias.
assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Essa fala é do livro em que o Dominique está trazendo para nós essa ideia, tá? Olha que bacana. Bom, ao contrário do que muitos acreditam, ócio criativo não significa não fazer nada. Por ócio criativo, entende-se a união entre trabalho, estudo e lazer, de forma que alguém possa experimentar o valor gerado pelo trabalho, o conhecimento ocasionado pelo estudo e a alegria proporcionada pelo prazer. Veja o que ele está trazendo para nós, aí é o conceito de ócio criativo, tá certo? Continuando, aí a gente vai para exercício. Então veja que eu estou trazendo para você essa discussão para aliar a nossa notícia, né, que discute essa questão, aliás, o livro, né, o fragmento do livro do Novaes, que discute essa questão de alguém que fica tão dependente de um aparelho, né, como a TV, que não tem mais criatividade. Né? No livro a gente observa, nos fragmentos que a gente leu, que aquele menino, ele fica assim. E a irmã dele diz, olha, você precisa... Não, é só você fechar os olhos e imaginar. E ele fica desesperado, porque ele não consegue, né? Você imagina isso? Então, aí o que a gente tem? O Domenico, ele traz a ideia de ócio criativo, no sentido de que há um descanso. É necessário ter um momento de descanso para se criar, né? Ele relaciona isso, trabalho, estudo e lazer nesta relação aí, tá certo? Ok, vamos para os exercícios pensando nessa discussão. Letra A, qual o conceito de ócio criativo? Então, vamos lá para o texto e vamos conhecer esse conceito desse sociólogo, tá? Letra B, alegria e satisfação estão ligados ao aumento da criatividade? Explique. Como que é isso? Como que o Domenique está trazendo isso para nós? E letra C, qual a relação desse livro com o romance O Menino Sem Imaginação? Né? Do Novaes, que você já viu fragmentos nas aulas? Vou dar um tempo e a gente volta para conversar.
Conseguiu observar? Então, pelo que a gente tinha discutido, qual é o conceito de ócio criativo? Coloquei para você o que está dentro da discussão que o Dominique traz para nós dentro do texto que a gente acabou de ler. Entende-se a união entre trabalho, estudo e lazer, de forma que alguém possa experimentar o valor gerado pelo trabalho, o conhecimento ocasionado pelo estudo e a alegria proporcionada pelo lazer. O que a gente tem aqui, gente? A ideia do conceito do ócio criativo está relacionado a alguém que dentro da rotina dele de estudo e de trabalho consegue interagir, consegue incluir o lazer os momentos de folga, né? Para quê? Para poder criar, para poder pensar, certo? Nesse sentido, eu estava até comentando aqui com a produção, o ócio criativo, ele infelizmente não é para todos, não é? Então, se a gente pensar num profissional que trabalha o dia todo, numa rotina cansativa, estressante, né? Numa rotina até automática e muito mecânica, ele não tem esse tempo, né? Se ele chegar em casa e conseguir liberar um tempo para poder, de repente, uma atividade artística, uma atividade de ficar consigo mesmo, ouvir uma música, já é um momento de ócio criativo que ele pode gerar aí uma criatividade, criar algo e repensar, tá, esse lugar de trabalho. Caso contrário, se a gente for pensar trabalhos braçais, em que a pessoa chega muito cansada em casa, né? Então ela teve um dia árduo de trabalho e ela chega muito cansada. Dificilmente, né, é muito raro ela ter uma disposição para tomar um banho, jantar e fazer uma atividade lúdica, né? Normalmente a pessoa está tão cansada que ela vai se deitar no sofá e vai adormecer. Né? Então, assim, veja que daí você tem outro tipo de rotina. Nesse caso, a gente sabe que essa rotina ela cabe muito mais para atividades intelectuais, para atividades artísticas e para atividades em que você tem menos tempo de trabalho. Né? Seria muito bom que fosse para todos, né? Porque aí você tem uma possibilidade de criar, de repensar e de se reorganizar na sua vida, porque você está tendo tempo para pensar sobre isso. Mas, infelizmente, não é assim, tá? Na letra B, a gente tem a ideia que a professora perguntou, que é se está ligada a alegria e satisfação para aumentar a criatividade. Estamos falando que os sentimentos, as emoções, fazem muito parte da construção, né, da nossa vida. E aqui no ócio criativo, o Dominique traz muito essa ideia. Alguém que está satisfeito com o seu lugar, de repente no trabalho, ele consegue criar com mais tranquilidade, né? Ele consegue criar com abundância, certo? Por quê? Porque eu estou alegre, eu estou satisfeito, certo? Então, essa alegria, essa satisfação, ela contribui para que eu possa deixar com que as ideias elas sejam construídas, sejam imaginadas, pensadas na minha vida. Eu posso criar mais, né? Nesse sentido aí, ok? Na letra C, eu disse para você a relação do livro, do romance, né? O Menino Sem Imaginação. Qual que é a relação? Eu coloquei aqui um gabarito. O menino tinha como única fonte de imaginação a TV. Não havia liberdade para criar com outras atividades. Ele não tinha, ele não conseguia, ele não sabia, ele ficava ali preso à TV. Portanto, ele não elaborava sua criatividade e no ócio não conseguiria criar. Essa é a relação. Assim como alguém que de repente trabalha demais e não consegue incluir o ócio no seu dia, também esse menino ele não conseguia criar, porque ele ficava preso à TV. E agora, sem a TV, ele não sabe o que fazer, tá? Então, essa é a relação. Beleza? Regência, agora a gente entra de novo na nossa discussão gramatical. A gente está reforçando essas discussões que são importantes para o uso da norma culta, né? Lembrando, nome relacionado a, então, são os substantivos, adjetivos e advérbios na gramática e os complementos, né? As preposições exigidas para o uso. Vamos ver? Regências novas para nós, palavrinhas aí que a gente usa no dia a dia, vamos conferir se a gente está usando correto, olha lá. Exemplo de regência de adjetivos. Acostumado, acostumado a ou acostumado com alguma coisa. Exemplo, eu não me acostumo a certas inconveniências em momentos inesperados, aqui é minúsculo, tá?
Eles não estavam acostumados com as novas regras ortográficas, certo? Então, a ou com o termo, o adjetivo acostumado. Adaptado, adjetivo também, adaptados a alguma coisa, adaptados a alguma coisa de novo. Tem a crase aqui e tem aqui o. Então veja, adaptados facilmente à nova vida, feminino nova vida, a mais a, crase. João adaptou-se ao novo trabalho é masculino, então vai o aqui, artigo, e o a é de quem? É no caso desse verbo aí, tá certo? Ok, aqui entrou um verbo, né, gente? Continuando, alienado. Alienado, a gente viu o termo alienado ali. Todos estavam alienados do descontentamento de Pedro, alienados nesse caso. Aflito, aflito com ou aflito por. Então veja, a garota apareceu aflita com o resultado do concurso, né? Ela parecia aflita por essa notícia. Então, com ou por, aí o adjetivo aflita, beleza? Exemplos de regência de outros adjetivos, vamos guardar, vamos lembrar. Quem está atento a ou em algo. Ansioso de, ansioso para e ansioso por. Relacionado com, residente em algum lugar, passível de alguma coisa, fanático por algo e vazio de algo, né? Ou alguma coisa, ok? Exemplo de regência de advérbios. Lembrando o que eu estou lembrando para você? Que a gente vai utilizando, a gente às vezes vai usar, usar a partir de uma lista que a gente tem. Então, uma listinha que você tem lá no teu livro, no caderno, colado no caderno, ou no teu quarto, no escritório, ou um lugar onde você estuda. E depois você vai memorizando automaticamente e aí vai ficando no seu dia a dia, tanto na sua fala quanto na sua escrita, tá? Memorizar essas palavrinhas e essas regências. Exemplo de regência de advérbio. Longe de e perto de. O advérbio que for finalizado em mente seguirá a mesma forma do adjetivo, tais como concomitantemente a e relativamente a. Então aqui nós temos duas preposições, ok? Beleza? São os advérbiozinhos aí, que são nomes na nossa gramática. Exercício 3. Agora releia o trecho reproduzido no fragmento 2 do romance O Menino Sem Imaginação. Está em negrito para você e em vermelhinho destacado. Mamãe escondia sua ansiedade no telefone. Veja que nós estamos no fragmento do livro. Né? A mãe dele também tinha um problema com a TV. Todo mundo meio viciado ali na TV. Então veja. Onde se pendurou desde que saiu da mesa. Ela é fanática por telenovelas e essa mãe não podia ver, né? Porque não tinha TV. Letra A. Indique no trecho a expressão que completa o sentido dos termos em destaques. Então veja, o termo fanática, ele é completado por qual é a regência, né? Aí que a gente está perguntando. Fanática é um adjetivo. Quero que você responda e a gente volta.
Conseguiu responder? Você já está acostumado com a regência, né, nominal. Então, veja, fanática, qual é o termo? Por telenovelas. Então, qual é a expressão? A expressão é por telenovelas. No caso aqui, a gente tem a preposição por, tá? Letra B, exercício 3, letra B, marque aí. Se a expressão que completa o sentido da palavra fanática fosse suprimida, se a gente retirasse, seria possível saber o tipo de programação a que a mãe do narrador assistia com mais frequência na televisão? Então vamos supor, então vamos tirar. Ela é fanática telenovelas. Daria para saber, né, que ela é fanática por isso, né, se a gente tirasse. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Quero que você responda se sim ou não, tá? E a gente volta para falar sobre isso e a importância. Na verdade, a ideia é a importância que tem os complementos dos nomes para a gente entender a ideia. Então, o que você percebeu, né? Você percebeu que o quê? Se a gente tirar, né, o termo ali, ó, ela é fanática telenovelas, primeiro ficaria estranha a frase, né, a oração, eu acho que ficaria meio esquisita. Segundo, que eu perderia esse sentido desse excesso dessa mulher com a TV, dessa mãe, que ela tem fanática, né, é excessivo esse gosto dela pela telenovela. Então veja ali, ó, a professora colocou ali, ó. Não, né? Então ficaria mais difícil para entender, né? Porque a expressão por telenovelas, completa o sentido da palavra fanática, que caracteriza o gosto excessivo da mãe do narrador por telenovelas, né? Então veja que às vezes o professor, o aluno, ele acha que o professor é chato, né? A professora. Ah, porque a professora está reclamando que faltou uma palavra. Gente, veja que às vezes a falta de uma palavrinha pequenininha, ela faz toda a diferença na construção, na fluência do seu texto. Então a gente não pode desconsiderar os detalhes, né, que também são muito importantes. Beleza? Exercício 4 para você, ainda continuando regência aí que você já está mais habilidoso aí nessas atividades. Use as preposições adequadas. Você tem um espaço aqui. E nesse espaço você vai colocar as preposições que você acha que são adequadas para esses nomes, tá certo? Então vamos lá, ó. Letra A, letra B, letra C e letra D e E. Eu vou ler com você. Estou ansioso, taranã, saber o resultado do sorteio. Qual que seria essa continuação aqui, né? A atitude do jogador é passível o que aqui? Punição. Os professores estão contentes?
o desempenho. Vitor é muito hábil, nananã, computação, que seria aqui? Computação gráfica. Letra E, ainda não estou apta a usar o computador. Isso aqui é uma frase que não combina com o nosso momento atual, né? A gente precisa se estudar e se atualizar, porque a gente precisa usar o computador, o smartphone direitinho, que a gente está precisando usar bastante agora, né? Vou dar um tempo, você vai fazer e a gente volta para revisar e corrigir.
Conseguiu colocar aí as preposições que você acha que são adequadas para esses nomes? Veja, ali, estou ansioso, aqui ó, vamos lá, vamos para os nossos gabaritos. Estou ansioso para saber o resultado. Veja que eu vou sempre olhar o contexto para ver qual é a preposição adequada, pode ter mais que uma. Letra B, a atitude do jogador é passível de punição. Os professores estão contentes com o desempenho. Vitor é muito hábil em computação gráfica. Veja que o Vitor é diferente dessa outra pessoa aqui, né? Ó. Letra E, ainda não estou apta a usar o computador ou para usar o computador, certo? Veja então que está bem tranquilo. O que a gente está fazendo? Sempre observando o nome e qual é o termo que rege, né? Qual que seria o termo que ele precisa para ficar completo, para ficar com a ideia direitinho, para a gente entender. De onde eu tiro esse complemento aqui? Dentro da norma culta, nós temos as regras. Então, o nome, ele já pede aquela preposição. O que eu tenho que fazer? Já falei para você. Ir memorizando estes termos, essas regências, tá certo? Beleza, querido? Quiz. Vamos para um quiz. A gente vai fazer 2 quizzes para fechar a nossa aula. Ócio criativo é um conceito novo que você aprendeu, né? Eu creio. Alguns de vocês talvez sabiam, mas talvez a maioria não. Então é bem bacana a gente trabalhar com isso. Se você quiser, você pode baixar o livro, comprar o livro, ler o livro, conhecer. É sempre bom você conhecer outros, trazer outras discussões para a sua vida. É um conceito elaborado por Domenico de Masi na década de... né? Vou já passar com você. Nós falamos que década de 90. Tá certo? E um outro quiz. Ela foi desleal a ele, né? Então, essa é uma frasezinha. Assinale a alternativa correta de acordo com a norma. Vamos lá. Letra A. Regência nominal conforme a norma culta. Letra B. Desleal é o nome, adjetivo que exige a preposição a. Todas as alternativas. Qual a resposta certa? Todas as alternativas, né? Então, veja, desleal é um adjetivo que exige preposição a e, então, a regência está de acordo com a norma culta, tá certo? A gente fecha a nossa aula. O que a gente aprendeu hoje, pessoal? Nós discutimos, comparamos os textos que abordam a temática sobre criatividade, sobre o uso de aparelhos eletrônicos, sobre o uso da internet, etc., e trabalhamos com uma comparação com uma discussão de ócio criativo com o Menino Sem Imaginação, do Novaes. E aí fechamos a nossa discussão sobre regência nominal, de outros nomes que a gente vai memorizando e vai guardando e melhorando o nosso repertório linguístico de acordo com a norma culta para os nossos usos formais, tá certo? Muito obrigada por você estar aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Um abraço e até a próxima!